Deus. Boa noite para quem eu não vi antes. Boa noite para quem está online. A escolinha. Glória a Deus. Meu desejo é que o Espírito Santo te pegue de jeito. Amém? Diz para o irmão do lado assim: deixa Jesus te pegar. Eita. Há uma expectativa, há uma intercessão, uma conferência que vamos realizar no mês de maio. Semana seguinte ao Dia das Mães, conferência sobrenatural. E nós cremos que serão 3 noites de mergulho na presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Ore comigo, Senhor Jesus. Neste momento, eu vou ouvir, eu vou receber da Tua palavra. Ministra, Senhor, ao meu coração. Espírito Santo, me ajude a entender da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Alguém fecha essa porta aqui, cara. Amém. Amados, nós estamos falando há algumas semanas. A gente vai abrir a palavra 1 Coríntios 3, verso 9 ao 11. E nós estamos falando há algumas semanas sobre fundamentos. Os fundamentos são as partes importantes, as partes principais da nossa caminhada com Deus, amém? Então hoje eu quero falar do último deles, não que se esgotasse o assunto, mas porque nesse fundamento, como está lá, Cristo, nesse fundamento estão todas as coisas importantes da nossa caminhada com Deus estão nele, todas estão concentradas nele. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9 ao 11. E antes de eu ler, e antes de eu falar, eu vou fazer uma pergunta. Mas a resposta eu vou querer no final. Mas eu vou querer resposta. Eu já comentei algumas vezes aqui que lá atrás eu fazia a corrente. Quem participou da corrente das vozes? Eu sei. Vocês lembram, né? A pergunta é: se eu quisesse fazer de novo a corrente da rosa, eu poderia fazer? E antes que você se apresse em responder, essa pergunta tem 2 respostas. Tem sim e tem não. Então, por que sim e por que não? Não vale a resposta que a gente dá para a criança, né? Mãe, eu posso? Não. Por que não, mãe? Por que não? Quem disser que não, tem que me explicar por que não. Desse jeito, não. Quem disser que sim, tem que me dizer desse jeito, sim. Então vai, eu já vi que o Michel já coçou a cabeça. Então vai matutando aí, vai pensando, vai refletindo. No final, você vai me responder. Amém? Será que dá? Eu já vi que uns ligeirinhos disseram que não, mas eu queria saber por que não, ou desse jeito não, por que sim, desse jeito sim. Tem 2 respostas, tem o sim e tem o não. Mas eu quero que você matute bem para me responder. Vamos ler então a palavra? Vamos lá. Agora você vai ficar aí, ó. E agora? Portanto, porquanto nós somos colaboradores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi outorgada.
Eu, como prudente construtor, lancei o alicerce, e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói. Nós vamos ler até 11. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Nós, acho que foi semana passada a gente falou do fundamento da palavra, foi, né? É que às vezes eu misturo na cabeça assim o que eu falo lá na live e o que eu falo aqui. Mas acho que foi na semana passada que eu falei sobre fundamento. Que nós somos para Deus um edifício. Acho que eu até comentei do edifício lá de Balneário Camboriú, 130 e poucos andares. Foi ou não foi? Foi, né? Então, que Deus vem e estabelece um fundamento, um alicerce, e depois nós edificamos. E Paulo ainda diz, olha, cada um cuide como está edificando. O alicerce foi posto, o fundamento foi posto, mas depois, o que vai ser construído sobre esse fundamento? Deus vem, Deus vem e Ele coloca o alicerce, e depois nós construímos sobre ele. Nesse mesmo capítulo, Paulo diz assim: alguém vai querer construir com madeira. O Senhor vem, eu acho que eu fiz essa comparação semana passada, o Senhor vem e coloca o alicerce, coloca o fundamento de um edifício, porque nós somos um edifício, e alguém vem e resolve fazer um puxadinho de madeira. Paulo fala aqui na sequência, não vou entrar nessa o que é um, que é outro, mas aí vem alguém e resolve construir, resolve edificar, porque edificar é construir. Alguém resolve edificar algo de madeira sobre o fundamento que é Cristo. Mas Paulo diz, olha, o ideal é que vocês construam com ouro, pratas, pedras preciosas. E quem assistiu a live na quarta-feira, tem uma frase que você deve ter guardado: é melhor chegar diante do Senhor com um punhado de ouro, algumas gramas de ouro, do que chegar com pilhas de madeira para apresentar para Ele, tratando-se daquilo que a gente edificou sobre a nossa salvação. Não está difícil, né? Então tá. Então vamos lá. Quando nós fomos salvos? Nós fomos salvos para que sobre esse alicerce, que é Cristo, fosse edificado o próprio Cristo. Não, pastor, o senhor falou outra coisa. Não, para aí, vamos lá. Em Cristo, nele convergem todos os fundamentos. Nele está a palavra. Você lembra que quando ele disse para os discípulos: vocês não vão embora também, vocês também não vão se ofender com a palavra? E Pedro diz: não, Senhor, para onde que nós vamos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então Cristo nele é a palavra. João, quando se trata de Jesus, de Cristo, ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que é o verbo? O que é o verbo? A palavra. O verbo é a palavra. Então, o verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra encarnou no homem que é Jesus. Então, nele converge também a oração. Semana passada falei sobre isso. Não adianta a gente orar e não orar a palavra, não a gente querer fazer oração emotiva, achar que vai tocar o coração de Deus. Nele está, quando os discípulos observavam o modo de vida de Jesus, eles chegaram e perguntaram: Senhor, eles chegaram para Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus ensina a eles a orar, como orar, de que forma orar, de que maneira orar. Então nele converge a oração, nele converge a palavra, nele converge a santidade, nele converge a fé, tudo está nele. Então, de uma forma assim, que eu pudesse ir depois outras semanas falando disso, daquilo, daquele outro, mas se toda a pessoa que foi salva,
ela recebesse apenas Cristo, tá ótimo. Você está entendendo? Nós acabamos de cantar aqui, Cristo, nele estão todas as coisas. Então, quando nós recebemos a Jesus, quando o Espírito Santo, um dia, em algum momento, alguns lembram dia, alguns lembram data, alguns lembram o momento, alguns recordam quando isso aconteceu. Um dia, você ouviu uma palavra de salvação, e o Espírito Santo, ele te fez entender que você era um pecador, e que você precisava de salvação. E naquele dia, não por teu mérito, mas porque o Espírito Santo te convenceu, naquele dia, você creu em Jesus, e confessou a Jesus os seus pecados, e o recebeu como Salvador, e naquele dia, na vida de muitas pessoas que hoje estão dentro dos templos, naquele dia, talvez, foi o único dia em que o Espírito Santo manifestou-se sobre a vida daquela pessoa. A gente vai falar muito disso na conferência do mês que vem, a conferência sobrenatural, como é que as coisas acontecem. Então, naquele dia, quando o Espírito Santo te convenceu, e você creu em Jesus, e você abriu o seu coração para Jesus, e você recebeu a Jesus, e a vida de Deus entrou para dentro de você, naquele dia, você entrou, você foi introduzido no reino de Deus, aconteceu um novo nascimento, e agora você precisa aprender a trilhar este caminho. E como que você vai aprender a trilhar esse caminho? Através da palavra e através de Cristo. Tudo é novidade nesse caminho. Amém? A questão é que nós não precisamos, e às vezes fica difícil explicar isso sem mostrar a diferença. Presta atenção. A religião, ela quer que você se converta, e ela quer dizer assim: agora você é o homem, agora você não pode ter barba, porque crente não pode ter barba, o homem crente não pode ter barba. Agora você tem que usar roupa social. Agora você não pode. Eu lembro que tem uma das igrejas aqui na cidade, o pessoal vinha do interior para participar do culto, o gauchinho do interior vem de bombacha, vem de bota de bombacha, e aí eles começaram a proibir. Não pode, porque bombacha é do mundo, não pode. Se quiser vir no culto, não pode vir de bombacha. Aí o gauchinho está lá se convertendo, ouvindo a palavra, ou ele dava um jeito de arrumar, e não podia ser calça jeans, essa roupa aqui eu já estou no pecado, não pode, jeans, nem camiseta, o pastor tem que ser terno e gravata, pelo menos um terno, mas não camiseta. Então a religião, ela quer determinar, a mulher tem que usar saia comprida, porque agora a mulher não pode, tem que ser cabelo comprido, aí não pode depilar, aí não pode isso, não pode aquilo. A religião quer trazer uma mudança externa, ela quer forçar uma mudança externa, e muitas vezes a pessoa nem se converteu, mas ela quer estar naquele ambiente, e aí ela começa a viver aquele estereótipo, roupa comprida, o homem não tira barba e tal. Aí você olha e diz: esse é um crente maravilhoso. A religião já não entrava, já não pode, cabelo é curtinho, já não dá, a pastora também não pode, né? A irmã Lourdes também na porta passa, porque tem que ser cabelão. Mas o que o reino de Deus nos apresenta? O reino de Deus, ele quer que a gente entenda que a mudança, ela tem que acontecer de dentro para fora. A mudança precisa acontecer dentro de nós. E não precisa que alguém diga: agora você tem que vestir assim, agora você tem que falar assim, agora tem que cobrir essas tatuagens, agora... Não, irmão, deixa o Espírito Santo trabalhando na sua vida, irmão, deixa Deus fazer. Se você precisa de alguém para ser o seu exaltor, para ser o seu juiz, alguém para pisar no seu pescoço e dizer: agora tem que ser assim, isso não cabe no reino de Deus. Então o que nós precisamos? Nós precisamos de Cristo. A partir do momento que a gente for salvo e começa a ser construída alguma coisa sobre o alicerce que é Cristo, agora tudo que precisa ser construído, tudo que vai ser erguido sobre esse alicerce, tem que ser o próprio Cristo,
Tem que ser a palavra, tem que ser a oração, tem que ser a fé, tem que ser a santidade. A palavra, ela precisa, o que Deus precisa fazer na nossa vida? O que o Espírito Santo faz? Ele vai trazer para nós o que se chama de fruto do Espírito. O que faz o fruto do Espírito? Alguém sabe? O que o fruto do Espírito faz? Ele vai moldar o nosso caráter. Então, se uma pessoa diz: eu agora sou salvo, mas ela continua mentindo, ela continua enganando, ela continua fazendo isso, fazendo aquilo, continua tendo uma vida torta, errada, então alguma coisa está errada. Porque se ela foi salva, o Espírito Santo agora vai trabalhar sobre o seu caráter. O Espírito Santo agora vai constranger essa pessoa e vai promover uma mudança natural de dentro para fora. O Espírito Santo vai trazer consciência. Não precisa o pastor dizer: olha, não pode, irmão, que isso? Quem vai falar é o Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo vai ministrar e aí o camarada vai dizer: pô, eu não posso mais fazer isso não pode mais fazer parte da minha vida, eu tenho que, agora meu modo de vida agora é diferente, agora eu nasci em Cristo. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo, através do fruto do Espírito, que vai nos dar a consciência das coisas que a gente precisa mudar, porque essas coisas não pertencem mais à vida em Cristo. Amém? Então é o Espírito Santo. Tudo que vai ser construído, tudo que vai ser edificado, tudo o quanto nós vamos nos alimentar espiritualmente é de Cristo. Amém? Vamos ver o que diz a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 16, versos 7 e 8, e depois o 13 e o 14. Então, todo o crescimento espiritual que vai ter, toda a maturidade que vai surgir depois que nós recebemos a Cristo, ela vai estar ligada e associada ao quanto de Cristo nós estamos recebendo, o quanto de Cristo tem na nossa vida. Amém? O quanto de Cristo tem na nossa vida. Se tem pouco, se tem bastante. Se tem pouco, o crescimento vai ser maior. Se tem muito, o crescimento vai ser maior. Se tem pouco, o crescimento vai ser mínimo. Se não tiver nada, não tem crescimento algum. Ele apenas nasceu e não houve mais nada de crescimento. É como um bebê. Nasceu e ficou daquele tamanho o resto da vida, 20 anos. Porque nada foi edificado de forma espiritual na sua vida. Você consegue entender? Você tem um filho, e aí esse filho, você já nasceu 15 anos, mas continua um bebezinho. Mas por que essa criança não cresce? Não, tem que ser alimentado. Por que o bebê espiritual não cresce? Porque não está sendo alimentado com o alimento necessário. Alguém está faltando o alimento. Existe uma responsabilidade minha como pastor de dar o alimento, mas existe uma responsabilidade sua de buscar o alimento correto. Não joga só para mim, não. Tem responsabilidade sua também. Vamos lá, João 16, versos 7 e 8, depois 13 e 14. Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando então ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Depois o 13 e o 14. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Então vejam o quanto é importante que o Espírito Santo ele esteja aí dentro, te guiando, te conduzindo. O quanto é importante que a gente aprenda a ter esse relacionamento espiritual, essa intimidade espiritual, para que o Espírito Santo possa nos guiar, possa nos falar, possa nos ensinar, possa nos convencer. Ele é que vai estar ministrando na nossa vida. Ele vai falar com a gente através da palavra, ele vai falar com a gente através de uma
uma conscientização. Alguns assim, eu tenho que sentir, não, é o Espírito Santo aí que está falando contigo, para com isso, você não tem seu sentido, nem segue, é o Espírito Santo está lá te matutando na tua cabeça, falando contigo, e aí você fica, não posso ouvir isso, não, eu vou fazer tal coisa. Aí o Espírito Santo diz, não, olha, não é assim, vai por aqui, vai por ali, e aí você fica na dúvida, vou lá na palavra, e a palavra vem, dá o tiro de misericórdia, porque é o Espírito Santo que vai te ensinar, e ele vai te ensinar sobre Cristo. Ele não vai falar de si mesmo, ele vai falar de Cristo. Então, o que nós precisamos hoje? O que você precisa? O que a igreja precisa? O que o mundo precisa? O que os jovens, as crianças, os homens, as mulheres, os casais, os idosos, o que todas as pessoas precisam? De Cristo. De Cristo, unicamente de Cristo. Então, vamos seguir aqui, quando a gente é salvo, mas o fim não é a salvação. A salvação é o começo. E aí Paulo diz assim, até que Cristo seja formado em vós. E Paulo, ele usa um termo, o apóstolo Paulo, ele usa um termo bem pesado para dizer, meus filhos, por quem de novo eu sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, quantas mães aqui já tiveram parto? Deixa eu ver. Você já pensou, quantos filhos a senhora teve, irmã Lourdes? 5. Você já pensou, teve um parto que foi difícil? Nenhum deles. Quem é que teve parto difícil? Assim, meu Deus, nunca mais, eu quero isso. Teve alguém? A Jaqueline. Você já pensou, Jaqueline? A pastora estava contigo lá, né? Você já pensou? Aí o Jonas nasceu. Que idade já está o Jonas? Já está com 13. Aí você pensa assim, teve toda aquela dor do parto, aí o menino nasceu. Paulo diz assim, se a mulher tivesse medo, temor do parto, ela nunca mais teria filho. Mas quando a criança nasce, ela olha e toda a dor desaparece, vendo a criança, apaixonado por aquela criança. Mas você imagina se a cada ano você de novo tivesse dor de parto. Aquele parto, negão? Você diz, não, larguei, pastor, para. Mas Paulo diz que na vida espiritual existem filhos que são problemáticos, que eles nasceram em Cristo, mas eles não se deixam governar por Cristo. E o filho que não se deixa governar por Cristo é aquele que gera na vida do pastor, na vida do líder, na vida de quem cuida dele, as constantes dores de parto. Aí Paulo diz assim, meus filhos, eu me imagino Paulo falando, e olha que ele não era mulher, mas ele diz, meus filhos, pelo amor de Deus, de novo eu estou com dores de parto, de novo eu estou sofrendo, e vou continuar sofrendo até que Cristo seja edificado. Porque enquanto Cristo não for edificado na sua vida, irmão, é bem provável que você dê problema com o pastor, dê problema na igreja, dê problema na convivência da igreja. E aí a pessoa vai falar, para outra igreja, daí lá vai dar problema igual, o problema não é a igreja, o problema é ele. Porque Cristo ainda não foi formado, Cristo precisa ser formado na sua vida. Então, Efésios 2:20 até o 22, Efésios 2:20 ao 22, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a principal pedra angular desse alicerce. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para morada de Deus no Espírito. De novo, o apóstolo Paulo está dizendo, vocês são um edifício. O Senhor colocou na sua vida, plantou na sua vida o alicerce para um edifício, para uma habitação do Espírito, mas esse
esse edifício, o que vai ser construído sobre ele, precisa ser construído de maneira que realmente Cristo seja formado na sua vida. Qual é o problema, pastor? O problema é alguém chegar em Cristo e depois tudo que for construído sobre esse alicerce não for Cristo. Então, ele foi atraído por Cristo, ele ouviu em algum momento uma mensagem que o Espírito Santo lhe convenceu, ele recebeu a Cristo, ele foi salvo, se é que foi salvo, mas depois, nada mais foi construído sobre Cristo. Tudo que foi construído ali, não tem Cristo. Não sei se você entende. Você entende? Não entende? Quando eu fui enviado para cá, para essa região, eu tive numa reunião com alguns pastores, que eles me disseram assim: Fernando, é o seguinte, aquela região lá, tem muitos lugares, muitas igrejas, que nunca abriram a Bíblia. Eu disse: como assim nunca abriram a Bíblia? Não, eles não abrem a Bíblia, eles não leem a Bíblia, eles não pregam a Bíblia, eles não pregam a palavra. Eles fazem uma mistura mística, mas eles não usam a Bíblia, porque o objetivo não é edificar. A questão é o objetivo é juntar pessoas e ganhar dinheiro. Então, se você tem esse objetivo, você não pode oferecer Cristo, porque se você oferecer Cristo, as pessoas não querem Cristo. Se você está entendendo, as pessoas não querem Cristo, porque Cristo nos choca, Cristo nos constrange. Então eu preciso usar um meio carnal para atrair as pessoas, e vou precisar sempre de um novo método carnal para mantê-la naquele lugar, sempre dando dinheiro, é lógico, mantê-la naquele lugar. Você consegue entender? Então eu vou trazer, eu vou deixar você matutando agora, eu vou oferecer uma rosa vermelha, aí eu tenho que daqui um pouco inventar uma outra coisa, um lenço ungido, uma cruz. Tem problema nisso? Eu vou deixar vocês matutando, porque eu quero a resposta no final. Tem sim e não. Sim porque isso, não porque isso. Mas se eu me valer apenas de métodos místicos para juntar pessoas e não oferecer Cristo, então eu não estou edificando nada. Amém? Olha o que Paulo diz. Eu vejo que está sendo faísca aí, ó. 1 Coríntios 9, 22. Vamos fazer um encontro de casais. Alguém já participou de encontro de casais? Quem já participou de encontro de casais? Já foi? Normalmente, como é que Paulo diz? Para os fracos tornei-me semelhantemente fraco, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com a finalidade de conseguir, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Talvez agora, com o que eu vou dizer, você vai conseguir entender o que eu estou perguntando desde o começo. Tinha um pessoal, numa igreja de reino, que eles pegavam uma data bem mística, assim, uma sexta-feira 13, sexta-feira de lua cheia, e aí eles iam para uma praça, e eles montavam 3 gazebos assim. Num deles eles colocavam gazebos brancos, botavam cortinas brancas assim, como se fosse uma tenda, uma mesa, e o pessoal que ia lá para pegar, para caçar as pessoas, eles iam tudo de branco, alguns iam de turbante e tal, e aí eles colocavam uma faixa assim: consulta com o Pai das Luzes. Divulgavam.
tal dia, na praça e tal, vai ter a consulta com o Pai das Luzes. Aí tinha uma equipe que ficava ali. E um deles, que era o missionário, que era o evangelista, porque só evangelista faz as loucuras, o pastor não faz, o evangelista faz. Aí ele botava o turbante, e esse missionário, ele tinha um olho verde e um olho azul. Então era um olho de cor diferente. Então aquilo era impressionante, as pessoas ficavam assim. E aí elas vinham. Eu vi, eu quero fazer a consulta. As pessoas, sim, vem. Aí ele entrava naquele gazebo cheio de coisas brancas assim, o camarada de roupa branca, de turbante na cabeça e tal. E aí ele dizia, pode sentar. A pessoa sentava, pensando, eu vou me consultar com o Pai das Luzes. Quem é o Pai das Luzes? Jesus. Você sabia? Quem não sabia? Ele é o Pai das Luzes. Aí a pessoa perguntava, como é que é o seu nome e tal, perguntava umas coisas. E aí a pessoa disse, o que você quer, meu filho? Fazia umas coisas, o que você quer, meu filho? E a pessoa falava. E aí, daqui um pouco, ele pegava e tocava Cristo. Tocava Cristo. É isso, é assim, tal, e pregava a pessoa, orava, uns ficavam endemoniados, e a equipe estava lá para dar todo o suporte, né? Uns ficavam endemoniados, outros não sei o quê. Aí muitos se convertiam, criam no Senhor, se voltavam para o Senhor, uns estavam desviados, outros estavam não sei o quê, e aí voltavam para Jesus, e aquilo ali era tipo um pega-ratão. A pessoa vinha atraído por alguma coisa, mas o objetivo era Cristo. Você está entendendo? Então eles levavam a Cristo. Paulo diz assim, eu me fiz de tolo para ganhar os tolos. Eu me fiz de ignorante para ganhar os ignorantes, para que de alguma forma, de alguma maneira, ganhar alguns para o Senhor. Porque eu falei de encontros de casais, vamos fazer encontro de casais. Tem família, tem casais, que misericórdia, só Jesus para consertar. Só Jesus para consertar. Olha, e vai dar trabalho. Aí você chama, vamos fazer um encontro de casais, vamos consertar tudo, aí vai o casal. Aí normalmente, porque o marido tem que levar a mulher no restaurante, porque tem que dar um chocolate, tem que dar um presente, tem que dar um tempo, e aí gira em torno mais ou menos assim. Daí vai para um hotel pousado, hotel fazenda, daí tem as palestras, tem piscina, tem não sei o quê. Enfim, aí o encontro trata em torno dessas coisas. Fica lá 2, 3 dias, mas fica em torno dessas coisas da carne, da alma. O que o casal precisa ouvir? Cristo. Meu filho, o que resolve o teu casamento é Cristo. Tu, mulher, para de ser teimosa. Tu, marido, deixa de ser cabeça dura. O que vocês precisam é se arrepender, confessar os pecados, mudar de vida. O que vocês precisam é de Cristo na vida de vocês. O que vocês têm que parar é de ser teimoso. O que vocês têm que parar é de querer medir força, não querer ser maior que o outro, mas é quem é que manda mais, quem é que isso, quem é que aquilo. O que vocês precisam é de Cristo. Porque Cristo diz na sua palavra que maior é o que serve. Cristo diz na palavra assim, Cristo falava assim. A palavra ensina sobre isso. Marido, você tem que amar a esposa, porque a palavra diz que o marido tem que amar. Ele não diz que a mulher tem que amar, ele diz que o marido tem problema nessa área. Então o marido tem que amar, mas diz que a esposa também tem que cuidar, tem que zelar por ele. E aí enfia Cristo, bota Cristo mesmo. Um encontro, uma noite, meia hora, 1 hora de encontro, chora todo mundo, faz um lava-pé, vai todo mundo feliz para casa, bem faceiro, o casamento salvo e restaurado. Mas se você fizer alguma coisa e não oferecer Cristo, que é a solução, não adianta. Casal sai dali, passa uns dias, como diz o Maurício, na carne, aí uns 3, 4 dias a carne já se foi, já virou tudo ruim de novo. A emoção acabou, porque foi tratado na área da emoção e não na área do espírito. Não foi Cristo, não houve edificação, não foi construído nada, foi construído madeira, feno, palha, e isso se queima, se termina, não suporta o fogo que é aquilo que Deus vai colocar sobre nós. Então o problema não é oferecer, utilizar o nome místico. Então eu posso fazer a campanha da rosa? Posso, desde que ofereça a Cristo. Não posso, de que maneira? Uma massagem na alma.
só oferecendo a alma. Eu vou te levar, eu acho que é mais ou menos assim, mas você vai levar a rosa, coloca na cabeceira da cama e tal. Tudo na alma. Né? Passava, acabou a emoção, acabou. Agora, se você tem uma. Olha bem o que eu estou falando uma coisa que a gente tem que ter, assim, ó, lá no fio da navalha. Você tem que apontar para Cristo, não pode ficar na carne. Você tem que apontar para Cristo. Olha, eu vou te levar para Cristo. O que vai solucionar a tua vida não é a rosa vermelha, não é o lenço ungido, não é a cruzinha de madeira, não é qualquer outra coisa. O que vai resolver a tua vida é Cristo. O que você precisa é de Cristo. O que você precisa é ser salvo. O que você precisa não é de um evento. O que você precisa não é de uma corrente de oração de 7 semanas. O que você precisa é de Cristo, é botar Cristo. E aí, Cristo, nem todo mundo quer. Porque é mais fácil eu dizer assim, se você fizer uma corrente, e eu vou te dar um envelope, você vai colocar o seu pedido de oração. As pessoas acreditam mais nisso. Você vai colocar o seu pedido de oração. E sexta-feira, à meia-noite, eu vou no monte e eu vou orar por você. Não esquece, coloca uma oferta bem generosa. Coloca R$1.000 aí, porque as pessoas dão R$1.000 para receber o Espírito Santo. Pode botar uns 1.000 de oferta. E aí as pessoas, elas creem mais nisso. Por quê? Porque não há comprometimento. Quem vai fazer? Pastor, se quiser. Uma vez nós convidamos um pastor, não posso dizer não. Aí ele veio, eram 3 noites. Aí chegava no culto, trazia aquela palavra e tal, me dava muita libertação. Aí ele dizia assim, agora, irmãos, a gente fazia janta toda noite, eu dizia, não vou jantar. Mas esse homem não come, não janta. Não, eu agora vou entrar em jejum, eu vou ficar aqui os 3 dias, pastor, não precisa fazer comigo não. Eu não vou jantar. Eu vou para o hotel agora, com a minha esposa, e a gente vai ficar em consagração. Esses 3 noites, esses 3 dias, eu vou ficar tomando água. Tá. Amém, a gente fez jantar 2 vezes, aí numa dessas ele disse, não precisa não, a gente não come nada, o senhor não vai gastar comida. Tá, beleza. Foi embora, fez o trabalho lá, foi embora, aí fui pagar a pousada, uma pousada de uma pessoa conhecida, fui pagar a pousada, cheguei lá, conversa vai, conversa vem, o administrador da pousada disse assim, mas que povo que come pizza esses aí? Isso o quê? Não, todo dia chegava. Chegava de noite, chegava aqui tal hora da noite e era pizza, uma pilha de caixa de pizza aí, pastor. Eu disse, meu Deus, eu nunca vi comer tanta pizza. Mas por quê? Porque a pessoa ouve e diz assim, que homem, meu Deus. Aí depois eu fiquei sabendo que se entupia de pizza, não queria jantar em casa, ia comer a pizza, descobri onde que pedia e tal. Agora, o que nós precisamos edificar, irmãos, é Cristo. Somente Cristo. O que vai mudar a tua vida é Cristo. O que vai salvar o teu casamento, irmão, é Cristo. O que vai restaurar a tua família é Cristo. O que vai resolver a tua vida financeira é Cristo. O que vai resolver qualquer situação que você estiver vivendo, irmão, é Cristo. A questão é assim, o que Cristo diz sobre isso, o que Cristo diz sobre isso, o que Cristo diz sobre isso, eu ler aquilo ali e dizer, tá, é isso que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer? O que Cristo está me dizendo que eu tenho que fazer? O que Cristo está me dizendo se eu tenho lá no meu trabalho um patrão, um encarregado que é um demônio? Alguém tem um patrão encarregado que é demônio? Que é um cão? Ninguém tem. Vocês não querem levantar a mão, né? O que eu faço? O que Jesus fala sobre isso? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Como lidar com isso?
Tal situação da família, um parente, não sei o quê. O que Cristo fala, irmão? Porque tudo está nele. A questão é o que Cristo está dizendo e o que eu vou fazer com o que Cristo está dizendo que eu devo fazer. Porque a palavra diz assim, o segredo não está em saber. O segredo está em praticar. O segredo está em ouvir e em praticar. Porque aquele que ouve a palavra e pratica, este é o que vai crescer. Não adianta eu ouvir assim, eu preciso da palavra, eu preciso estudar a palavra. Aí chega na quinta-feira que tem a palavra, está chovendo, eu não vou estudar a palavra, está chovendo hoje, estou cansado. Mas o Pubai nunca estava cansado. Quando era o Pubai, ele trabalhava o dia inteiro, ele pulava a noite inteira, vinha com as pernas inchadas, mas não desistia. Aí no culto, eu estou cansado, vai no culto. Como é que era antes lá no mundo? Passava a noite nos bailão lá, dançando, bebendo e tal, e gastando. Aí se converte, aí não culto, fica cheio de dodói. Vocês estão entendendo? O pastor falou que tem que orar, eu vou orar agora. Nunca mais oro. A questão é praticar, é colocar em prática. Quando semana passada a gente viu, toda vez que o capeta veio, Jesus metia a palavra nele, ele vinha de um lado e Jesus metia a palavra, até que uma hora que ele cansou e foi embora, e vieram os anjos para servir o Senhor. Então o que você precisa, irmão? De Cristo, Cristo, Cristo e mais Cristo. E o que a gente precisa é ser edificado em Cristo. Não é numa instituição, não é numa igreja. Você não é propriedade do Ministério da Vida, você é propriedade de Cristo. Tem pessoas que não entendem isso quando eu falo. Você sabia que eu não sou dono de vocês? Você sabia? Eu não sou dono de vocês. Nem a igreja é minha, porque a igreja é de Cristo. Você está entendendo? Então quando a pessoa vem e fala comigo, aí o pastor não se comove, mas eu não sou teu dono. Eu não sou teu dono, quem é teu dono é Cristo. É Cristo que é o que pagou o preço por tua vida, é Ele que morreu por você, não fui eu. Eu posso ter as dores de parto, para você ser edificado, para você crescer, para você dar frutos. Eu posso, mas agora, eu estou pagando o preço por causa do Michael, a cabeça dura, meu Deus. Não, irmão. Você é de Cristo. É Ele que pagou por você. Você pertence a Ele. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Eu não vou fazer a campanha rosa, fica tranquilo. Vocês fiquem bem calmos. Agora o pastor quer fazer esse negócio. Fica bem calmo, irmão. Mas eu quero que você entenda. Porque a gente não pode ser que nem criança. Tem um livro chamado assim, Você sabe explicar a sua fé? Você me disse que não, mas por que não? Você me disse que sim, mas por que sim? A gente se converteu, irmão, mas não ficou cego. A gente não ficou doido. Paulo fala que o nosso culto tem que ser racional. A gente faz doideira quando a gente está adorando ao Senhor, mas a gente não é louco. A gente é racional. A gente tem que estar atento à palavra. Amém? Vamos orar, queridos. Quanto de Cristo tem aí na sua vida? O quanto de Cristo está sendo edificado na sua vida? O quanto de Cristo você está se alimentando? O quanto de Cristo você está dando de alimento para o teu espírito? Quanto mais você der Cristo para o teu espírito, mais fortalecido você vai ser. Quanto menos você dar Cristo para o teu espírito, mais fragilizado você vai ser. O que você precisa é de Cristo. Se o Senhor vem ministrando ao teu coração, não seja alguém emotivo apenas, mas seja alguém que abraça a palavra e começa a colocá-la em prática na sua vida.
Coloque em prática no teu casamento, coloque em prática no teu trabalho, coloque em prática quando você está na rua, quando você está lidando com clientes, quando você está lidando com seus colegas de trabalho, quando você está lidando com seus amigos, com seus familiares, que você possa transmitir Cristo, quanto de Cristo, 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 que Ele molde a sua vida, que Ele molde o teu caráter, que Ele molde as tuas atitudes, e que quando Ele falar contigo, você ouça, quando Ele disser não, que você ouça, quando Ele disser sim, que você ouça, quando o Espírito Santo te dizer vai por ali, que você vá, quando o Espírito Santo disser não, que você ouça o que Ele está te dizendo, que você tenha sensibilidade, porque está aí dentro de você, o Espírito Santo está aí dentro de você, Ele está aí dentro, Ele quer teu coração, Ele quer tuas emoções, Ele quer governar sobre a tua vida, Ele quer levar esse velho homem para a cruz, Ele quer levar o velho homem para a cruz, para que o homem espiritual possa se erguer, se levantar e possa frutificar no reino. Pai, nós chegamos a Ti, Senhor, a Tua palavra diz que Cristo é o principal fundamento, Cristo é o único alicerce, e que é sobre Cristo que nós precisamos construir. Cristo é o material com o qual nós devemos edificar a nossa vida. Espírito Santo, ajuda-nos nesse tempo de tanta coisa almática, de tanta coisa carnal, de tantas coisas que nos afastam e nos distanciam de Ti, Senhor. Ajuda-nos no meio deste mundo dominado pelo maligno. Ajuda-nos a ser sal, a ser luz. Ajuda-nos a ser um farol. Ajuda-nos, Senhor, a ser filhos de Deus, a ser cidadãos do reino, a viver a Tua palavra. Que Cristo seja edificado em nós, que Cristo seja edificado na nossa vida, que Cristo seja edificado em nós, Senhor. Oh, meu Deus, que nós nos tornemos maleáveis ao Teu Espírito, que nós nos tornemos sensíveis ao Teu Espírito, porque é Ele que vai nos ensinar, é Ele quem vai nos conduzir, é Ele quem vai nos guiar, é Ele que vai nos apontar para Cristo, é Ele quem vai nos ensinar como nós precisamos de Ti, Senhor. Como nós precisamos de Ti, Senhor. Nós nos quebrantamos diante de Ti, nós nos sujeitamos a Ti, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Leva o nosso ego, leva o nosso orgulho para a cruz, leva a nossa carnalidade para a cruz, leva a nossa dureza de coração para a cruz. Leva, Senhor, as coisas da alma que nos afastam do Senhor. Leva para a cruz, Senhor. Leva para a cruz as nossas emoções. Que nós não sejamos enganados pelas nossas emoções. Que nós não sejamos enganados pelo nosso coração. Que nós não sejamos enganados pela carnalidade. Que nós não sejamos enganados pela nossa própria vontade. Que a nossa vontade esteja sujeita a Ti. Que a nossa vontade esteja sujeita à Tua palavra. Que a nossa vontade esteja sujeita a Cristo. Cristo, Cristo, que Cristo entre na nossa casa, que Cristo restaure a nossa casa, que Cristo restaure a nossa família, que Cristo restaure o nosso coração, que Cristo cure as nossas emoções, que Cristo cure os relacionamentos quebrados, que Cristo restaure a vida dos Teus filhos, que Cristo seja injetado na nossa vida. Que nós possamos nos parecer cada vez mais com Cristo. Cristo, Cristo, a solução da igreja. Cristo, a solução do mundo. Cristo para os jovens. Cristo para os homens. Cristo para as mulheres.
jovens, Cristo para a família, Cristo para as crianças, Cristo, apenas Cristo, Cristo para a sua palavra, Cristo, que Cristo esteja na nossa vida, Senhor. Que não nos falte Cristo, que não nos falte sensibilidade, que não nos falte Cristo. Cristo em tudo, Cristo em nós, a esperança da glória, Cristo sendo formado em nós, Cristo sendo formado em nós, Cristo sendo formado em nós. Sim, Senhor. Glória, Senhor. Glória, ouvimos o que nos constrange, glória, ouvimos o que nos constrange, glória, ouvimos o que nos confronta, mas é de Cristo que nós precisamos. Não precisamos ser apagados na nossa carne, não precisamos ser bajulados, não precisamos sermos tratados como crianças, não precisamos ser tratados como filhos de Deus, filhos de Deus, filhos de Deus. Sim, Senhor. Cristo. Vamos, querido. É de Cristo que você precisa. O Espírito Santo deve ter ministrado ao teu coração. O Espírito Santo deve ter mostrado para você áreas que Cristo precisa ser colocado em prática. Cristo precisa crescer nesse teu relacionamento. Cristo precisa crescer no teu casamento. Cristo precisa crescer na tua vida. Você precisa de Cristo, mais Cristo, muito mais de Cristo, muito mais de Cristo, mais de Cristo, mais dele, menos da carne e mais de Cristo, menos de alma e mais de Cristo. Oh Pai, oh Espírito Santo, ajuda-nos, Senhor. Como aquele homem disse, ajuda-nos, ajuda-nos. Espírito Santo, ajuda-nos. Tu disseste na tua palavra, Ele vos guiará, Ele vos ensinará, Ele vos conduzirá, Ele falará sobre mim. Você precisa de Cristo na sua vida. Apenas Cristo, mais Cristo, Cristo. Aleluia. Mais de Cristo, muito mais de Cristo do que qualquer outra coisa. Amém. Dá um abraço aí, quem está pertinho de você. Você precisa de Cristo. Cristo vai te confrontar. Ele vai abrir os teus olhos. Ele vai te fazer ver o que você não vê. Ele vai te fazer perceber o que você não percebe. Amém? Sente aí, querido. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, nós estamos nos preparando para maio, conferência sobrenatural, 3 noites, onde nós vamos mergulhar no sobrenatural. E com certeza serão 3 noites marcantes. 3 noites marcantes. Então você se prepara o teu coração. Eu lembro que quando assisto o pastor Michel Maldonado, ele é mexicano, ele mora nos Estados Unidos, ele prega em espanhol, em inglês, mas sempre tem tradução em português. E às vezes ele está lá ministrando, ele chama o pessoal do louvor, canta tal louvor. E o pessoal começa a cantar. E ele percebe que eles não estão cantando no Espírito. E ele diz, para. E ele, no meio do culto, no meio da transmissão, ele diz, vocês estão cantando na carne. Para. Aí ele espera um pouquinho, canta de novo. Aí eles às vezes ele parava 3 vezes. Aí quando realmente eles entravam, agora sim. Então, nesses dias da conferência, a gente não pode chegar aqui na carne. Amém? A gente tem que chegar aqui já com o Espírito preparado.
Vão ser 3 noites. Na terceira noite, vai ter gente subindo paredes. Vai ser lagartixa. O que eu quero dizer com isso? Porque, assim, ó, Deus vai marcar a sua vida. Meu desejo é que Deus marque a sua vida. E que Ele te pegue de um jeito que você fique bêbado. Quem já ficou bêbado? Quem já tomou cachaça, vinho, até ficar bêbado? Vai dizer que ninguém. Quem já ficou bêbado no espírito assim? Ficou doidão? Gente. Então eu gostaria que você se preparasse para essas 3 noites. Que na semana da conferência você se trancasse no jejum, que você se consagrasse, viesse assim, chegasse, sentasse, vai estar um louvor, uma adoração, que você ficasse assim já concentrado e deixar o Espírito Santo te pegar. A gente vai mergulhar sobre isso, a gente vai falar muito sobre como viver no sobrenatural e vai ser 3 noites marcantes. Então marca aí, em maio, dias 15, 16, 17 de maio, 3 noites, uma semana seguinte ao Dia das Mães. Amém? Vamos encerrar aí a transmissão. Vamos agradecer ao Senhor. Quarta-feira temos a live, quinta-feira temos a palavra, o estudo da palavra.